maior tragédia climática de Santa Catarina. Dias difíceis, de muita dor e perdas para muitas famílias. Um cenário difícil de esquecer. Pelo outro lado, parecia um filme de terror. Todo mundo correndo, todo mundo gritando, um pedia socorro pro outro. Nenhum roteirista teria imaginado tamanho cenário. O céu estava fechado. Chovia há pelo menos 3 meses. A impressão era de que o rio havia se transformado em mar. Pela primeira vez, para espanto da população, os morros começaram a desmanchar. O perigo dessa vez vinha do alto. Somente em Blumenau foram mais de 3.000 pontos de deslizamentos de terra. Era o desespero para tentar salvar vidas. sai pela lateral! Dona Lídia tá descendo aí, Dona Lídia! Dona Lídia, desce pelo outro lado! Sai pra lá, Lídia! Segundo dados oficiais, 135 pessoas perderam a vida em Santa Catarina, 24 delas em Blumenau. Os olhares do mundo se voltaram para o estado. Comunidades inteiras ficaram isoladas. Houve racionamento de água e de comida. E uma força-tarefa foi montada para ajudar os atingidos. O socorro chegava por terra e pelo ar. Nunca esperava uma dessas. Sempre falavam que antigamente deu uns elementos, né? Mas agora nós não esperávamos isso aí, não. A corrente de solidariedade levava esperança, mesmo nas situações mais difíceis. E assim que parou a chuva, o povo já estava pronto para reconstruir. De acordo com os especialistas, a principal causa do desastre foi decorrente da erosão do solo. Na época, geólogos identificaram mais de 4.000 pontos de deslizamentos nas áreas atingidas. Entre os dias 22 e 23 de novembro de 2008, os níveis de precipitação pluviométrica alcançaram números recordes. Em Blumenau, durante 5 dias, choveu mais de 600 milímetros, quando a média mensal era de 110 a 150 milímetros. Nos demais municípios do Vale do Itajaí, os números não eram diferentes. A cidade de Itajaí, localizada na foz do rio Itajaí a sul, teve 80% do seu território inundado. O deslizamento do Morro do Baú, em Ilhota, apresentou outra fase trágica desse quadro. Diferentemente dos alagamentos ocorridos na década de 80, quando o principal problema do excesso de chuva era o transbordamento dos rios, em 2008, um fenômeno diferente se apresentou: a ocupação desordenada das áreas de encosta dos morros. Com o acúmulo de água, não resistiu e veio abaixo em diversos pontos do vale, gerando perdas humanas e materiais. Os estudantes de arquitetura foram fazer uma análise no Alto Baú, em Ilhota, local onde ocorreram os deslizamentos de terra em 2008. Seu Paulo relata sua experiência e de seus vizinhos no momento em que aconteceram os desastres. Então ele disse: Paulo, foi a pior coisa que eu vi no mundo. E a gente não via nada porque não tinha mais luz, não tinha mais nada, era escuro, era de noite, a gente não sabia para onde correr, não sabia para onde ir, não sabia que no caso de noite. E veio um monte de eucalipto lá de dentro, entrou o eucalipto inteiro dentro da casa onde estava. E agora eles saíram desesperados para o mato, mas nem sabiam para onde, porque vinha coisa de tudo quanto é lugar. 1 metro ficou de lodo, madeira, banana, tudo xaxim, todas as coisas dentro, 1 metro. Andando pelos locais afetados, viram que já estavam arborizados novamente. Em vários lugares, plantaram pés de bananas, que são pouco indicados para morros onde tem risco de deslizamento, pois essa planta não segura muito bem a terra. A expansão das construções sem nenhum planejamento é uma triste realidade no Brasil. Um levantamento inédito realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em parcerias com o Instituto Datafolha, apontou que cerca de 85,40% dos brasileiros que construíram ou reformaram suas residências fizeram o serviço por conta própria ou com pedreiros e mestres de obras, amigos e parentes.
Apenas 14,60% contratou arquitetos ou engenheiros. Consequências do desastre. Como consequência desta quantidade anômala de chuva, ocorreram escorregamentos de solo e enxurradas, principalmente na região do Médio-Baixo Vale do Itajaí, que além dos volumosos prejuízos materiais, provocaram mais de uma centena de óbitos na região inteira do vale. Em Itajaí, cidade que abriga um dos portos mais importantes do Brasil, o ponto de encontro do rio com o mar, a maré alta em conjunto com o acúmulo de água de toda a bacia hidrográfica fez com que mais de 80% do território do município ficasse debaixo d'água em 2008. O porto da cidade, principal meio de escoamento da produção industrial e agrícola do estado, ficou inativo por diversos dias, um enorme prejuízo financeiro para a economia do estado. Outras cidades como Joinville, Indaial e parte de Florianópolis também registraram perdas humanas e materiais. Em Blumenau, os dados são incalculáveis. Mais de 23 rodovias estaduais foram danificadas, além das estradas federais. O turismo e as indústrias, a agropecuária, as pequenas e microempresas, o comércio, os abastecimentos de água, luz e gás também foram prejudicados. A Defesa Civil considera ainda que aproximadamente 5 mil famílias permaneceram desabrigadas nos municípios de Santa Catarina. Medidas preventivas. Em Blumenau, para que um desastre nessa proporção não se repita, houveram iniciativas como a análise do mapa geológico, o estudo de movimentação e ocupação do solo e o trabalho de monitoramento da chuva. Para a Prefeitura, colocar a cidade de pé e fazer obras de preservação necessárias custariam 336 milhões e 500 mil reais. Até o ano de 2018, o investimento chegou a 168 milhões. Os governos do Brasil e Japão firmaram uma parceria e os profissionais da Defesa Civil trocaram experiências sobre situações de risco. Um novo mapa geológico de Blumenau foi criado e já se sabe quais locais são mais instáveis da cidade. Em decorrência do desastre, o governo federal tomou ação na implantação do projeto de prevenção e mitigação da bacia do rio Itajaí, que foi realizado em 3 etapas. A primeira conduta foi a sobrelevação das barragens, ampliando em 2 metros a barragem oeste em Taió e a sul em Ituporanga. Por conseguinte, foi a aquisição de um radar meteorológico de banda S com a dupla polarização, cuja finalidade é auxiliar nos sistemas de monitoramento, alerta e alarme da bacia do rio Itajaí. Por fim, a construção de comportas do rio Itajaí-Mirim com finalidade de controlar a vazão afluente proveniente do montante, mantendo a vazão dentro da capacidade de escoamento. Ok, let's go. Faz uma pergunta aleatória. Tio, fala um pouco. Fala o que eu vou falar? O que vocês querem que eu fale? Eu sinto que isso já tá bom. Tá bom pro teste de áudio. Dá um oi aí, gente. Ô, para de me molhar, essa desgraça. Ali, grava ali. Ali, ó, vai. Ali o quê? O que tem aqui? Tem nada aqui, cara. Tem mato. Uau. Assim. Vai, grava, continua gravando. Eu tô gravando. Ali na frente também abre um pouco. Mano, você sempre fica com essa de ali na frente vai dar e nunca dá. Tem nada aqui. Olha olha que legal, rapaz. Ó, morreu o carro. Vai fazer morrer a porra do carro. Olha lá o baú. Vai, filma agora. Filma aí. Peguei tipo 2 segundos de vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you